Amados, eu quero compartilhar com vocês hoje um texto bastante conhecido, Filipenses, capítulo de número 4. Eu quero tomar por base apenas o versículo de número 11. Filipenses 4, 11. É esse versículo que eu quero tomar por base agora. Eu quero crer que você já deve ter encontrado um texto de fácil acesso, fácil localização. E eu quero por alguns instantes nessa noite meditar com você exatamente em cima deste versículo. Aliás, de parte deste versículo, a segunda parte, diz assim a palavra do Senhor: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu vou repetir: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu quero pensar com você nesta noite sobre contentamento na graça. Você é alguém que vive contentamento na graça? Você é alguém que se espelha na palavra de Deus e permite que a palavra de Deus se manifeste na tua vida, e em toda e qualquer circunstância ou situação você consegue perceber o agir de Deus na sua vida? Se você consegue, eu quero orar por você agora. E se você não consegue, eu também quero orar por você e com você nesse instante. Baixe a sua cabeça e diga a Deus o que é que te leva a se apresentar diante do Senhor, ou com um contentamento extremo, ou com uma falta extrema de contentamento. Baixe a sua cabeça e peça: Senhor, coloque esse contentamento extremo, esse contentamento na graça, coloque dentro do meu coração. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos pelo teu poder, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Ó Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra, e nós te agradecemos, ó Deus, porque ela não volta vazia, sem fazer aquilo que agrada ao teu coração. Por isso, Senhor, onde quer que esteja alguém nos ouvindo, nos vendo, alguém que esteja falando contigo agora, alguém que esteja, Senhor, quebrantado em espírito, alguém que esteja buscando a tua face verdadeiramente em oração, em nome de Jesus, coloque a tua mão de poder sobre esta vida, manifesta a tua graça, que haja contentamento na graça, que haja, Senhor, transbordar de alegria na vida de cada pessoa, pois assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero pensar então sobre contentamento na graça. O apóstolo começa dizendo no versículo que estamos tomando por base: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu vejo antes de tudo a expressão de um homem que está plenamente realizado em Cristo Jesus. Ele não disse: eu tenho tudo o que eu gostaria de ter, mas ele diz: eu aprendi a ter contentamento com o que tenho. Há uma grande diferença entre o que nós temos e o que nós gostaríamos de ter. Quando somos criança ou crianças, nós temos algumas aspirações que por vezes nunca se concretizam na vida. Às vezes nós sonhamos com coisas que naquele momento são coisas plausíveis, são coisas até tangíveis pela nossa fé, são coisas tangíveis pela nossa experiência, e por vezes quando chegamos à vida adulta, nós descobrimos que aquelas coisas, aqueles sonhos, aqueles desejos não eram tão importantes para nós, pelo menos para o restante da nossa vida. Quando somos adolescentes, quando somos jovens, nós conseguimos também sonhar um pouco mais, conseguimos como que projetar um pouco as nossas aspirações, os nossos desejos, aquilo que acreditamos ser a base para realizar a nossa vida.
aquilo que acreditamos ser a exatidão do cumprimento da tarefa a que viemos a esta vida. Há pessoas que têm abundância de bens, há pessoas que têm carros novos, casas boas, apartamentos bons, dinheiro na conta. Tem pessoas que têm muitas coisas, muitos bens, mas não têm contentamento na graça. Por outro lado, há pessoas que também não têm praticamente bem nenhum, e contudo não se sentem agraciados por Deus, não exibem, não exalam o bom cheiro de Cristo, não demonstram contentamento na graça de Deus. É muito mais importante ser do que ter. Aquilo que temos nem sempre conseguiremos manter por toda a vida. Por exemplo, durante toda essa pandemia, é natural que cheguemos a algumas pessoas, alguns cidadãos que anteriormente a toda essa catástrofe, tinha a sua empresa de vento em popa, andando dentro das condições normais da sua empresa, e quem sabe diante de tudo isso que aconteceu, algumas empresas precisaram fechar as portas, algumas pessoas precisaram deixar de fazer aquilo que estavam fazendo. Quantos funcionários precisaram ir para casa? Quantos patrões precisaram mandar os funcionários embora, porque a saúde financeira da empresa não estava das melhores nem das excelentes? Precisava então se fazer um ajuste para que a empresa continuasse a viver, ou para que a empresa não criasse ou não deixasse um prejuízo maior. Algumas pessoas pararam como que ainda em tempo, vamos parar para que lá adiante nós não tenhamos uma desgraça maior, um problema maior. Algumas empresas, alguns patrões precisaram mandar os seus funcionários para casa, para que os funcionários também pudessem receber o auxílio do governo, e com isso também aliviar o peso, a carga que estava sobre a empresa. Mas nem tudo é desgraça, nem tudo é sofrimento, nem tudo é ruim diante de tudo que nós estamos vivendo. Algumas pessoas se redescobriram em meio às catástrofes. Algumas pessoas descobriram o seu valor, o seu potencial. Algumas pessoas foram criaram e descobriram ousadia por conta da escassez. A escassez fez com que algumas pessoas pudessem descobrir o seu potencial e pudessem ir em busca de uma coisa que, enquanto aparentemente havia fartura no mundo, as pessoas não conseguiam trazer para si. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, eu digo isto, e o que é que ele estava dizendo? O versículo anterior, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim, eu me regozijei muito no Senhor, por finalmente vocês reviverem a vossa lembrança de mim. Vocês lembraram de mim, finalmente vocês lembraram de mim, pois vocês já tinham se lembrado de mim em outras épocas, mas neste exato momento vocês não tinham tido oportunidade. Olha a palavra que ele usa aqui, vocês não tiveram oportunidade de me servir. Ele não está simplesmente dando uma bronca nos filipenses, ele não está dizendo simplesmente vocês se esqueceram de mim, ele não está lamentando, ele diz, eu me regozijei porque vocês se lembraram de mim. Ele não usa aqui, olha, eu estava muito triste porque vocês se esqueceram de mim. Nos dias atuais, é muito mais fácil nós encontrarmos a expressão inversa. Você se esqueceu de mim, as pessoas se esqueceram de mim,
os meus familiares se esqueceram de mim, todos me abandonaram. É natural que o ser humano comece, aquele ser humano que não está tendo contentamento na graça, ele sempre vai ver a coisa pelo lado deficitário, pelo lado que não leva ninguém a nada, que não nos leva a granjear, não nos leva a trazer para nós aquilo de que temos necessidade. Ele diz: eu me regozijei muito no Senhor, eu me alegrei extremamente, porque vocês mais uma vez lembraram de mim. Não que vocês não tivessem lembrado, vocês em outras oportunidades, vocês já haviam se lembrado de mim, mas vocês não tiveram oportunidade. Ora, para quem está sofrendo e não recebe uma mão amiga, uma mão estendida, parece-me que o mais lógico é pensar: esqueceram-se de mim, ninguém me estende a mão. E quem está passando pela necessidade não está preocupado em interpretar a ausência da ação das outras pessoas. Ele está preocupado em interpretar a sua necessidade, a sua dor. A dor dele é maior do que qualquer uma outra dor existente naquele momento. Porém, a pessoa que tem contentamento na graça, o servo que se submete inteiramente à vontade de Deus, ele diz: olha, eu me regozijei muito porque vocês finalmente reviveram ou viveram mais uma vez a lembrança de mim. Vocês se esforçaram para me abençoar de alguma maneira. Vocês já tinham feito isso anteriormente, vocês já haviam se lembrado de mim, mas no atual momento, eu entendo, vocês não tiveram oportunidade. Só alguém que tem contentamento na graça pode pensar de uma forma global, pode pensar de uma forma altruísta, pode pensar que a falta de uma mão estendida não foi simplesmente um descaso, mas foi uma falta de oportunidade. E agora é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: vocês criaram ou vocês recriaram uma oportunidade, vocês criaram um caminho para lembrarem-se de mim, coisa que vocês já haviam feito anteriormente. E ele diz: por conta disso, eu me regozijei muito no Senhor. Ele não diz: eu me regozijei simplesmente em vocês, eu me regozijei no Senhor, porque foi o Senhor que fez vocês lembrarem mais uma vez de mim. Contentamento não é uma simples paralisação de sonhos, mas uma demonstração de reconhecimento diante de Deus, pelo que Ele tem dado. O contentamento leva o cristão a refletir o que ele tem, e saber que o que ele tem vem de Deus, e por isso valoriza cada doação divina. Alguns dias atrás, a minha sogra falou uma coisa interessante. Ela foi ao médico com a minha cunhada, e ela naturalmente estava conversando com o médico, e ela falou para o médico: doutor, eu tenho acordado sempre com algumas dores. E o médico olhou para ela e disse assim: senhora, na nossa idade, quem não acorda com dor, acorda com Deus. Quem não acorda com dor, acorda com Deus. E naturalmente elas sorriram com aquele episódio e manifestaram isso, falaram isso para mim. E eu comecei a analisar aquilo que o médico estava falando. Realmente, há um momento na vida da gente em que a dor, ela é peculiar, ela é inerente à nossa faixa etária. A criança, ela cai por cima do braço, ela rola, ela cai numa escada, às vezes tem apenas algumas escoriações, e às vezes não tem nada. Um adulto cai ou escorrega, torce o pé, torce o tornozelo, e aí traz uma sequência
de problemas físicos. Um ancião, por exemplo, cai dentro de casa, quebra o fêmur, e isso pode, inclusive, caminhar para o seu óbito. Fui pastor de uma senhora, lá em Guapimirim, irmã Clara, e ela tinha aproximadamente 96 anos, e era aquela pessoa sempre assídua no culto matutino. E houve um dia em que ela não foi ao culto, e ela morava do lado da igreja, do lado do templo, e nós ficamos preocupados, e depois de algum tempo, de algumas horas, nós fomos saber o que estava acontecendo com ela depois do culto, e nós descobrimos que ela estava caída dentro da sala da sua casa. Possivelmente ela escorregou, ela bateu em algum dos móveis, enfim, o fato é que ela caiu, ela quebrou o fêmur, e nós levamos a irmã Clara para o hospital ali em Teresópolis, e ela foi. E ela havia falado uma coisa, certa vez eu tinha falado com ela o seguinte: qual é a lição que a senhora passa para a gente? Qual é a mágica para se viver tanto tempo? E ela disse: pastor, eu acho que é porque eu sempre honrei o meu pai e a minha mãe, e sempre tive um coração grato diante de Deus. Eu me lembro que ela tinha dito o seguinte, que tinha pedido a Deus uma coisa que não permitisse a ela ver o dia da minha saída, se um dia eu deixasse o ministério, se Deus me tirasse do ministério ali naquela igreja, ela pedia a Deus que ela não visse esse dia. Interessante, nós não entendíamos até ali aquela queda, porque todas as pessoas, a igreja inteira sempre teve um cuidado máximo por ela, um carinho enorme, e simplesmente não tinha tapete, não tinha nada que pudesse facilitar a sua queda, mas ela caiu, ela quebrou o fêmur, e quem precisou transportá-la para o hospital fui eu. A última pessoa a conversar com ela no hospital fui eu, e eu deixei-a no hospital. Os médicos falaram que possivelmente faria uma cirurgia para reparar a questão do seu fêmur, e no outro dia, quando eu voltei ao hospital, a irmã Clara já havia partido. Uma das últimas coisas que ela falou foi que eu vivo muito porque eu aprendi a honrar meu pai, a minha mãe, e a ter um coração grato diante de Deus. Ter um coração grato não é simplesmente deixar de sonhar, não é simplesmente se acomodar. A palavra de Deus não está de maneira nenhuma nos induzindo, não está de maneira nenhuma contribuindo para que estejamos simplesmente relaxados, paralisados no tempo, no espaço. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo sempre vai falar para Timóteo, vai dar orientações a Timóteo, que ele precisava crescer, que ele precisava persistir em ler, ele precisava persistir em estudar, ele precisava persistir no conhecimento, mas ele diz, antes de tudo, cresça no conhecimento da graça. Você precisa crescer de um modo científico, você precisa conhecer os segmentos humanos, a sabedoria humana, a inteligência humana, mas antes de tudo, cresça no conhecimento da graça de Deus, se aproxime de Deus, e veja que até mesmo o respirar de hoje é um milagre de Deus sobre a sua vida. O respirar de hoje é totalmente diferente do respirar de ontem, e o respirar de hoje é também dádiva de Deus. Mas o que é que eu tenho? O apóstolo Paulo, ele diz assim, eu sei, não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Mas o que é que ele tinha? Porque ele disse que estava contente com o que ele tinha. E ele fala de algumas coisas que ele tem. Se você está acompanhando, vai para o versículo 12, e você vai perceber ele dizer assim, olha, eu sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome,
tanto a ter abundância quanto a padecer necessidade. O que é que ele tinha? Abatimento e abundância, fartura e fome, abundância e necessidade. Aquele que tem contentamento na graça, ele não está feliz apenas quando ele tem abundância, quando tem fartura, mas ele tem contentamento quando ele está abatido, quando ele está passando fome, quando ele tem necessidade, porque ele sabe que nada foge do controle do Senhor. E se Deus tem permitido ao servo que tem contentamento na graça, que se alegra com a manifestação e o jeito de agir de Deus na sua vida, ele aprende a estar abatido e ter abundância, passar por fartura e ter fome, passar por abundância, passar por necessidade, e aí ele entende que Deus o treina em todas as situações possíveis. Tem pessoas que, se o casamento estiver bom, aí elas dão glória a Deus o tempo todo, e Deus é maravilhoso, porque Deus deu para essa mulher o melhor marido do mundo, deu para essa mulher, deu para esse homem a melhor esposa do mundo, deu para essa família os melhores filhos, os melhores pais. Quando a coisa começa a desandar, as pessoas começam a desacreditar que Deus tem poder, que Deus tem o controle sobre a família. Quando na vida financeira as pessoas estão tendo abundância, quando as coisas estão dando certo, é glória a Deus, aleluia. Quando as coisas começam a passar por escassez, por fome, por necessidade, aí vem o questionamento: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Para que você tenha contentamento na graça, para que você olhe para a graça de Deus, para que você se inspire na graça de Deus, para que você não esteja simplesmente confortável e não esteja dependendo das coisas que você tem, mas do Deus a quem você serve. Para o apóstolo Paulo, ele disse: olha, eu tenho momentos que eu tenho muita coisa, e tem momentos que eu passo fome. Tem momentos que eu tenho fartura, está sobrando. Tem momentos que eu estou com as moedas contadas. Esse mesmo apóstolo, certa vez ele chegou para o Senhor e ele disse que recebeu de Satanás um espinho na carne, um problema qualquer, uma necessidade de sair de uma situação que o machucava. A Bíblia não relata o que era esse espinho na carne, mas ele viveu esse espinho e ele diz: 3 vezes eu orei dizendo ao Senhor: Senhor, tira esse espinho de mim. E sabe o que Deus disse? Você acha, Paulo, que eu vou perder a alegria, eu vou perder o momento, eu vou perder a oportunidade de fazer você melhor do que aquele que você pode imaginar? Talvez você esteja orando: Senhor, me ajude a ganhar na loteria só para eu pagar minhas dívidas, não precisa ficar rico não, me ajuda só a pagar as minhas dívidas, eu ganho na loteria só o suficiente para pagar as minhas dívidas. Deixa eu te dizer uma coisa, as dívidas, elas passam, elas vão passar, a escassez, ela passa, a fome, ela passa, a peste, ela passa, a quarentena, ela passa, tudo passa. Está escrito na palavra de Deus: passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não há de passar. A minha palavra não voltará vazia, mas fará aquilo que apraz, que alegra o meu coração. Quando o apóstolo Paulo disse: Senhor, tira esse espinho de mim, o Senhor olhou para ele e disse: Paulo, deixa eu te ensinar uma coisa, a minha graça é maior do que qualquer espinho, a minha graça te basta. Pega essa graça, se apega a essa graça, mergulha nessa graça, descobre o que tem dentro, o que tem por cima, o que tem do lado, o que tem embaixo, come essa graça. A minha graça te basta. Se você estiver na minha graça, o meu poder se aperfeiçoa cada vez que você descobrir uma fraqueza na sua vida.
Você já viu que os grandes nomes da Bíblia, aqueles que nós temos como os heróis da fé, Deus sempre permitiu que um lado podre deles fosse revelado na palavra de Deus? Até Jó, quando orando diante de Deus, falando com seus amigos, insultado pelos seus amigos, não compreendido pelos seus amigos, há um momento que ele diz para Deus: Deus, é uma guerra desleal, você pode todas as coisas, eu sou um simples mortal. Senhor, como é que eu vou fazer alguma coisa? Como é que eu posso lutar contra você? Sabe, Senhor, que pereça aquele dia que disseram que nasceu um homem, que ele não seja contado. Eu amaldiçoo aquele dia, eu não quero nem lembrança do dia que eu nasci. Já não faz mais sentido dizer que eu nasci. E já ali, em Jó, a graça de Deus já se manifestava. Deus já queria que ele tivesse contentamento na graça. Jó diz, no capítulo 19, ele chega a dizer: olha, ainda que Deus me matasse, eu continuaria crendo nele. Se o meu último suspiro for dizendo ao Senhor: eu confio em ti, eu vou fazer isso, porque eu entendo que eu preciso ter contentamento na graça de Deus. E como Jó termina o seu livro, ele termina no capítulo 42 dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, a revelação da tua graça, quando eu mostrei contentamento em depender da tua graça, quando eu coloquei a minha vida por inteiro diante de ti, quando eu deixei de reclamar, quando eu disse que mesmo que tu me matasses, eu não deixaria de acreditar em ti, tu mudaste a minha história, Senhor. E a Bíblia diz que Deus começou a dar a Jó tudo em dobro. A graça é assim, é tudo em dobro. A graça é assim. É aquela pessoa que antes vivia de bar em bar, de cigarro de maconha em cigarro de maconha, de pico, de pacotes de cocaína para tirar, pessoas que viviam à margem da sociedade, pessoas que não tinham nenhum tipo de crédito, e Deus dá uma dupla honra para essa pessoa. Maridos que andavam adulterando, maridos que andavam traindo suas esposas, maridos que não expressavam amor para com a sua esposa, ou esposas que o mesmo apresentavam diante dos seus maridos. Chega a graça de Deus e cura o casamento, e agora podemos ver casamentos equilibrados, pessoas que verdadeiramente dependem da graça de Deus. Mas o que ele deveria fazer com aquilo que ele tinha? Ele disse: eu aprendi a me contentar com o que tenho. Ora, a vida é uma escola, e a vida apresenta todo tipo de lição, ou de lições, todos os tipos de lições. Só que tem algumas pessoas que pegam os maus professores. Por exemplo, algumas pessoas trazem para si a capacidade de resmungar, de reclamar. De nada está bom para essas pessoas. E as pessoas que reclamam de tudo, não sabem fazer nada com aquilo que têm, porque elas acreditam que não tem nada. E quando elas acreditam que não tem nada, elas acreditam que não são nada, elas acreditam que não são amadas pelo Senhor, e elas não sabem fazer nada com aquilo que representa a sua vida. O apóstolo Paulo, ele precisava fazer alguma coisa com aquilo que ele tinha. Ele começou a dizer: eu aprendi, ou seja, eu não nasci assim. Não é uma questão de temperamento. Tem pessoas, ou de comportamento, que não tenha sido aprendido. Alguém diz assim: ah, mas eu não tenho essa paciência de Jó. Você não precisa ter paciência de Jó. Quem precisa ter paciência de Jó é Jó. Eu preciso ter paciência de Eduardo, no Espírito Santo. Você precisa ter paciência de João, de Paulo, de Maria, de Joana, no Espírito Santo de Deus. Você não tem que
não tem que copiar ninguém. O fato de você achar que todas as desgraças só caem em cima da sua cabeça, isso não é verdade. A palavra do Senhor diz: as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. As mesmas aflições. Sabe qual é a diretriz? Sabe qual é o diferencial daquele que tem contentamento na graça? É que, independente daquilo que lhe acontece, ele reage de uma forma que glorifica a Deus. Ele reage de uma forma que glorifica a Deus. Ele não tem uma resposta negativa dentro dele, mas ele entende que em todas as situações Deus está presente, que o deserto também faz parte do globo terrestre, que o lugar que não nasce nada também faz parte da travessia do povo de Deus, que para chegar à terra que mana leite e mel, o povo precisou passar por um lugar árido que não produzia coisa nenhuma. E o apóstolo, ele descobriu que ele podia fazer alguma coisa com aquilo que ele tinha. Primeiro, ele descobriu que ele podia viver na dependência de Deus. Assim como ele aprendeu a conviver com tudo que ele tinha, ele aprendeu a conviver na dependência de Deus. É por isso que ele diz, versículo 13: eu posso passar por todas as coisas, eu posso vivenciar todas as situações, eu posso enfrentar todas as lutas, eu posso enfrentar todas as desgraças, eu posso enfrentar todos os intempéries, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso entrar no inferno se for necessário, acreditando que aquele que me fortalece é Deus suficiente para me dar contentamento na graça. Eu posso ir ao terceiro céu e ter revelações como Deus deu e não deu a outros mortais. Eu posso ter um espinho na carne maior, aparentemente, que o meu desejo, que as minhas forças. Mas ele disse: eu preciso fazer alguma coisa com o que eu tenho, e o que eu tenho eu preciso colocar diante do Senhor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que tem gratidão, aquele que tem contentamento na graça, ele tem uma gratidão sincera. Você já viu como é bonito quando alguém tem um coração sincero, quando alguém tem um coração grato? Geralmente nós reclamamos das coisas, é natural do ser humano reclamar das coisas. Você chega, por exemplo, num hospital público e se você não é bem atendido, você reclama logo do governo. E você reclama dos maus funcionários que trabalham naquele estabelecimento. Mas nem sempre, quando você é muito bem tratado, você volta naquele hospital para agradecer. Você reclama se simplesmente uma determinada loja, para você entrar nessa loja, não tem uma marquise, não tem uma cobertura, você precisa estar no sol. Eu vejo alguns bancos, por exemplo, algumas pessoas nesse tempo ficando fora, na calçada, com distanciamento social, sofrendo debaixo do sol. Então é natural que as pessoas não estejam felizes, contentes, porque estão debaixo do sol, que estão sendo atingidas pelos raios solares. Mas se porventura o governo municipal, estadual ou federal, ou mesmo a agência bancária, fizer uma cobertura onde que as pessoas possam descansar debaixo do sol, as pessoas vão simplesmente ver aquilo como um cumprimento de uma responsabilidade que era daqueles que estão em eminência. Um coração grato é um coração que, antes de tudo, se regozija no Senhor. Sabe por que muitas vezes você não se regozija? Sabe por que muitas vezes você já fica com aquela sensação: eu não vou nem vibrar, porque quando eu vibro, logo depois vem uma desgraça? Porque você atenta para as coisas,
Você atenta para as situações e não atenta para a graça, para o contentamento na graça de Deus. Para tantas pessoas, esse tempo está sendo um tempo de escravidão. Eu louvo a Deus pelo tempo que nós estamos vivendo. Com todo respeito à dor dos familiares que perderam alguém, com todo respeito, excetuando-se as perdas, eu louvo a Deus por esse momento, porque esse é momento para eu, para você, para cada pessoa repensar a vida. Por certo, você já deve ter ouvido de pessoas, ou mesmo já deve ter falado, meu dia de 24 horas não dá, meu dia é curto, eu tenho tanta coisa para fazer. Aí veio a pandemia e disse, olha, você não vai ter mais 24 horas por dia, você vai ter 12 horas por dia, 6 horas por dia, 4 horas por dia, você vai trabalhar dentro de casa, você vai ficar praticamente ilhado, e você agora, aqueles que estão trabalhando, que continuam trabalhando, que antes reclamavam, agora com contentamento dizem, Senhor, muito obrigado pelo meu trabalho, pelo meu emprego, obrigado por aquele que é o meu patrão, obrigado por aquele que por vezes eu reclamei dele, mas é ele que pela graça de Deus está permitindo você continuar na empresa para ter o seu sustento, e você precisa demonstrar contentamento na graça. Você precisa ir para o seu trabalho cheio de alegria, não resmungando, não reclamando. Há 13 milhões de pessoas que gostariam de estar no seu lugar, e você precisa dizer, Senhor, em meio a 13 milhões de pessoas, eu fui escolhido para estar nesse trabalho, eu fui escolhido para ser esse marido, fui escolhido para ser essa esposa, fui escolhido para esse momento especial na minha vida. Viva o momento atual com intensidade, glorifique a Deus pelo momento que você está vivendo, demonstre contentamento na graça de Deus. Sabendo que podia todas as coisas, sabendo que deveria ter uma gratidão sincera, no versículo 14 ele diz assim, olha, todavia vocês fizeram bem em tomar parte na minha aflição. Ele não diz que ele estava contente anteriormente, mas ele estava grato. Ele diz, vocês tomaram parte na minha aflição, vocês compartilharam a minha aflição, e isso traz um regozijo completo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus porque vocês se sentiram também participantes da minha dor, porque vocês também levaram as cargas uns dos outros. No versículo 10 ele diz, ora, muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Ele não disse assim, olha, vocês são cara de pau, eu precisei de vocês, vocês me viraram as costas, vocês são pessoas em quem eu não posso confiar. Vocês não tinham tido oportunidade, Deus deu oportunidade a vocês, porque o Deus a quem eu sirvo, na necessidade que eu tiver, Ele vai tocar o seu coração, Ele vai chamar Nabucodonosor de meu servo para me abençoar, Ele vai fechar uma porta e ninguém abre, e Ele vai abrir uma porta e ninguém fecha, porque o agir dEle é pela graça. Mas eu quero concluir. O que é que você vai fazer com o que você tem? Talvez você diga, eu não tenho nada. Ora, então eu estou falando com um fantasma, nem a vida você tem. Pastor, eu só tenho a vida. Contentamento na graça nos leva a acreditar na palavra do Senhor. Jesus diz, vocês não devem estar preocupados com o que vocês vão comer no dia de amanhã. Sabe por quê? Olhem para as aves dos céus, elas não têm esse tipo de preocupação, sabe por quê? Porque elas vivem contentamento na graça, elas sabem que cada dia Deus vai providenciar o seu alimento. Vocês não devem estar preocupados com a roupa que vão vestir, com o sapato, o calçado que vão usar, sabe por quê? Nem mesmo Salomão,
com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, pôde se vestir como os lírios do campo. E sabe quem veste os lírios do campo? O Senhor. Não se apegue aos bens materiais. Eles são bens confiados a você, para o crescimento seu, para abençoar outras vidas. Compartilhe com quem não tem. Compartilhe com quem não tem. Contente-se com o que você tem. Amplie a sua visão. Você tem pouco? Quem disse que todo mundo tem que ter muito? Se todo mundo fosse rico na vida, todo mundo seria pobre. Se todo mundo fosse pobre, todo mundo seria paupérrimo. Se todo mundo fosse rico, quem iria plantar? Quem iria colher? Quem iria cuidar do gado? Quem iria cuidar das aves para abater? Quem faria o queijo? Enfim, quem trabalharia para o bem-estar de outras pessoas? Tem aquela pessoa que acorda 4 horas da manhã e vai para a lavoura e vai tomar conta do gado, e ele vai com o coração cheio de alegria, porque ele está fazendo alguma coisa, ele está sendo útil. Pare de querer se comparar com as pessoas. Amplie a sua visão de gratidão. Use o que você tem no reino de Deus, sabendo que é dele que vem o seu suprimento. E para concluir, a gratidão é a capacidade de reconhecer o mérito da graça de Deus e externar total satisfação com os desígnios divinos. A gratidão é a capacidade de reconhecer o mérito da graça de Deus. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, se somos pessoas que vivemos sob a graça de Deus, se temos contentamento na graça, nós reconhecemos que a graça é um presente de Deus. O mérito não é nosso, o mérito é da graça de Deus, e precisamos, portanto, externar a satisfação com os desígnios, com os propósitos, com a forma de Deus agir na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa sociedade. Tenha contentamento na graça. Baixe a sua cabeça, vamos falar com Deus. Talvez você seja uma pessoa que tenha dificuldade em se contentar, porque coisas melhores, aparentemente melhores e maiores, acontecem a outras pessoas que têm menos mérito que você. Você não foi chamado para ser comparado com outras pessoas. Você foi chamado para ser comparado com você mesmo. Para que hoje você seja melhor do que o que você foi ontem. Para que amanhã você seja melhor do que quem você é hoje. Para que você expresse na sua alegria, no seu contentamento: eu dependo da graça de Deus. E é por isso que em Cristo eu posso todas as coisas, pois Ele me fortalece. Amado Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, toma em Tuas mãos, Senhor, cada pessoa que nesse momento está diante de Ti, Senhor, com o coração quebrantado. Cada pessoa que está suplicando a Ti: Senhor, dá-me contentamento na Tua graça. Me ajude a olhar para a Tua graça e me sentir feliz, me sentir realizado, me sentir, ó Deus, alguém especial para Ti. Ainda que as pessoas, as coisas e situações digam que não, Senhor, dá-me contentamento na Tua graça. Ó Deus, eu quero Te louvar por cada coisa que nós temos vivido. Obrigado por esse tempo de dificuldade, porque nós não nos inspiramos nas dificuldades, mas nós confiamos na Tua graça. Nós confiamos, ó Deus, e queremos aprender a nos contentar com tudo o que temos. Ó Deus, que a Tua palavra nos diz que nós temos o Teu Espírito como nosso intercessor. Aleluia, Senhor. Isso é o bastante. Por isso te louvamos. Fala aí, meu querido irmão, minha querida irmã, meu delícia do meu coração.
Meu querido, eu tô aqui para te incentivar e te pedir que você se inscreva no canal da CIB Duque de Caxias. E dê um like, né? Curta os vídeos que a gente está fazendo aqui nos nossos cultos. Compartilhe para muitas e muitas pessoas. E que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Em nome de Jesus. Um beijo!